O presidente do Flamengo resolveu falar e a entrevista chocou o universo do futebol. Falou sobre técnicos, abordou a transformação do clube, comparou o Flamengo aos gigantes da Europa, mirou o Real Madrid como modelo e ainda criticou diretamente a forma como clubes brasileiros estão sendo administrados. O resultado? Repercussão internacional, incômodo em rivais e o debate pesado sobre o futuro do futebol sul-americano. Vem ver comigo a reação da mídia a seguir. E ele faz uma afirmação que para mim é um golaço no que diz respeito à construção do novo estádio no Flamengo. E ele falou: não tenho pressa, tenho 19 anos para fazer isso. Ele se refere, claro, a concessão do Maracanã. E ele explica que com a taxa de juros no Brasil, é inviável pegar um empréstimo magnânimo quanto seria este para a construção do estádio e comprometer dessas formas as finanças do clube. Haveria um comprometimento, inclusive, da questão de contratação de jogadores, né? Teria um afeto isso, teria um impacto, melhor dizendo isso, no esportivo, né? Então o Flamengo, para mim, por meio do seu presidente, Luiz Eduardo Batista, marca um golaço no que diz respeito a este assunto, né? Não quer endividar o Flamengo. O que o Flamengo quer, o plano que o Flamengo tem para construir o estádio, e isso é mostrado naquele estudo de viabilidade econômica apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, elaborado, na verdade, pela Fundação Getúlio Vargas, apresentado pelo presidente, a questão do Flamengo ter o dinheiro para depois construir o estádio, ter ali cerca de 70% do dinheiro para depois construir o estádio, como se você fosse comprar um carro, você já tivesse o dinheiro, não precisasse entrar um financiamento com juros lá em cima. Então é um golaço da diretoria do Flamengo. Eu vou falar mais. O presidente do Flamengo, BAP, cogita Klopp no Flamengo no futuro. Cara, rolou uma entrevista, né, do presidente do Flamengo, né, o BAP, para o Diário AS, um dos principais portais, né, de futebol da Espanha. O BAP falou, né, explicou a demora do Filipe Luís, né, para renovar com o Flamengo e disse o seguinte: não quero casar com alguém que vai pedir divórcio 6 meses depois, né, falando sobre a predileção, talvez ele do Filipe Luís, numa multa baixa, de querer ir para a Europa no meio do ano e que há um acordo para que o Filipe Luís fique, né, pelo menos até o fim do ano, né, a temporada cheia no Flamengo, mas ele admite, né, que o futuro do treinador deve ser na Europa, né? Muito se fala, inclusive, o Filipe Luís, né, como um sucessor do Simeone, né, no Atlético de Madrid, clube onde ele também é ídolo. E o BAP falou, né, se conseguimos trazer o Paquetá, por que não o Klopp? Acho que da mesma forma que o Filipe Luís tem todo o direito de pensar na Europa, por que não ter um técnico europeu no Flamengo? Se eu posso trazer o Lucas Paquetá, por que não poderia trazer o Klopp? Por que não poderia trazer outro treinador? Hoje em dia, o que pode acontecer é o seguinte: da mesma forma que o Filipe Luís pode dizer não a um clube europeu, porque não quer ir para um clube europeu, mas sim, para um país específico, o treinador europeu também pode dizer não para querer sair da Europa e ir para o Flamengo. Eu te lembro que o Filipe Luís recusou, né, no meio do ano passado, uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. Mas é óbvio que teremos condições financeiras. A entrevista de BAP também teve um tom provocativo a rivais. Abre aspas para BAP. Alguns clubes no Brasil têm estádios com gramado artificial porque fazem shows. Estão no negócio errado. Deveriam se dedicar ao show business e abandonar o futebol. Fecha aspas. Assim, claramente, o mandatário rubro-negro manda um recado forte para os rivais, que acreditam que o futebol pode ser praticado em piso de plástico. BAP também se inspira no modelo proposto pelo Real Madrid, uma das maiores potências futebolísticas mundiais. Não ficar tão longo e cansativo, beleza? Então vamos lá. A entrevista começa com um destaque, com uma chamada. Escrito assim, ó: o Flamengo quer ser o Real Madrid da América. Luiz Eduardo Batista, ou simplesmente BAP, presidente do Flamengo, fala ao AS no Maracanã, na última de 2 partes de uma entrevista exclusiva. Então vamos lá, as perguntas, beleza? Porque o Flamengo é o clube com maior receita em todo o Brasil, sem mencionar suas conquistas, Libertadores, Brasileirão. Ele falou o seguinte, ó: da receita total, 40% provém de conquistas e prêmios, mas 60% desse crescimento
vem de outras fontes de receita comercial, que não tem absolutamente nada a ver com o sucesso esportivo. Diversas boas ações comerciais foram realizadas. Minha visão é que o Flamengo seja administrado como a Disney. Vendemos entretenimento. Não temos um time de futebol que gere recursos para outras áreas. Por quê? Porque a capacidade do futebol de gerar dinheiro é finita. Na Europa, os clubes jogam 60 partidas por ano, 30 partidas em casa, onde detém a receita. Os estádios geralmente têm 70 mil lugares, uma média de 60 mil espectadores por partida, multiplicadas por 30 partidas e assim por diante. O preço dos ingressos são limitados, a publicidade nas camisas é limitada, os direitos de transmissão limitados. Portanto, quando você tem um clube gigante como o Real Madrid, por exemplo, e ele está indo muito mal em campo, é muito difícil acreditar que você vai aumentar a receita se não tiver outros negócios funcionando. Não há outra razão para vermos clubes europeus indo para os Estados Unidos buscando novos fãs na Ásia, realizando pré-temporada no exterior e abrindo novos mercados. É como uma exploração do mundo nos séculos XV e XVI. É a mesma coisa, só que em vez de usar caravelas para conquistar o mundo além do mar, tenta-se fazer isso de avião, voando para a China com um time de futebol. Mas na verdade, trata-se de abrir novos mercados para o seu produto. Da mesma forma, estamos fazendo isso com o Flamengo no Brasil, na América do Sul. O resultado tem sido muito positivo. É claro que quando se ganha, outras fontes de receita crescem mais sim. Mas se o Flamengo não tivesse conquistado o campeonato no ano passado, sua receita teria crescido 25%. Ou seja, se o Flamengo tivesse perdido tudo, ainda teria aumentado sua receita em 25%. Estamos criando um modelo de gestão em que o crescimento do Flamengo não depende do sucesso esportivo. Portanto, continuaremos crescendo mesmo que o Flamengo não ganhe tudo. Mas se ganharmos tudo, será ótimo para os torcedores, como eu, e para o clube. Mesmo que não ganhemos, ainda assim cresceremos. Há muitas oportunidades comerciais, é futebol, mas não precisa estar necessariamente ligado ao futebol. Esse é o conceito de ter um clube como a Disney, onde você vende sonhos, vende entretenimento, vende produtos, uma casa. Aí ele é questionado do porquê, né? Essa visão assim. Porque os clubes dão de tudo pelo futebol e quando perdem, a possibilidade de ruína financeira no ano seguinte é enorme. É o que acontece com a maioria dos clubes no Brasil. Eles gastam dinheiro sem saber se vão recuperá-lo ou mesmo se terão suficiente para pagar depois. Muitos clubes gastam pensando, vou gastar muito porque tenho chances de ganhar. Se eu ganhar, minhas contas fecham. Ótimo. O problema é que se eles não ganharem, não conseguem pagar salários, não conseguem pagar impostos, não conseguem cumprir suas obrigações. É interessante isso que ele falou aqui, tá? Confesso para vocês, é muito interessante porque ele falou exatamente o que aconteceu. É isso aí, galera. Não se esqueça de deixar um like para apoiar. Considere se inscrever no canal Dark Soccer, um novo projeto para mostrar polêmicas, análises e tudo mais do universo futebolístico.